a gente se alegra porque Deus é fiel. Eu conheço Marina há muitos anos, porque é uma família que eu já conheço há 20 e poucos anos já. E quando a notícia chegou que ela tinha aceitado Jesus lá do outro lado do mundo, a gente se alegra. Porque é uma promessa: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Antes dela ir para aquele país, quantas das vezes a gente fazia culto lá na casa da mãe dela, a gente orava por Marina. E há uma promessa, irmãos, para nossa casa, uma promessa para os nossos filhos. E nós não podemos desistir. Nós temos que crer, porque o Senhor, Ele não chega atrasado. Quando chega a hora dele fazer a obra, Ele faz. E isso faz com que a gente descanse o nosso coração, porque Deus é fiel à palavra dele. Então eu glorifico a Deus, porque a Bíblia vai dizer que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Aleluia. Há festa, o Senhor se alegra. Imagine a mãe que ora, quando chega esse momento, nós nos alegramos também. E eu louvo e glorifico a Deus, Marina, e eu sei que Deus vai te usar naquele país. Eu sei que Deus já está te transformando numa discípula do Senhor. Não tenha medo, não tem mais para onde correr, não dá mais para fugir. Porque lá naquele país o Senhor te alcançou. Porque o mesmo Deus que se encontra aqui, ainda que seja um país muçulmano, mas Ele também se encontra lá. E Ele vai te ajudar. E você vai fazer a vontade dele naquele país, porque tem pessoas lá sedentas precisando ouvir do amor desse Senhor. Aleluia. Podem se assentar. Hoje eu não vou pedir louvor. Jeremias capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, e se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também se arrepender do mal que pensava fazer-lhe, e no momento em que falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Aleluia, santo é o teu nome. Hoje nos assentaremos mais uma vez à mesa com o Senhor, e foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. O interessante que nós vamos ver nessa palavra, Jeremias vivendo uma experiência. Jeremias, a gente escuta dizer que ele era chamado do profeta chorão, porque Jeremias, ele trazia profecias, não profecias que fossem se cumprir de imediato, eram profecias que ao longo dos anos, mas que quando chegasse o tempo determinado de Deus, se cumpriria. E nós sabemos que Jeremias, ele teve uma missão muito árdua, porque pregar, irmãos, arrependimento, pregar mudança, pregar uma palavra que confronte com cada um de nós, é muito difícil, porque na maioria das vezes, hoje nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas querem ouvir aquilo que eles querem ouvir, aquilo que vai alimentar o ego deles, aquilo que vai fazer com que eles permaneçam da mesma maneira. E nós precisamos entender que essa palavra, ela nos ensina que o evangelho é uma mudança de vida, ela é uma transformação. E o Senhor, nesse momento, ele chama Jeremias, e ele manda Jeremias descer, e ele manda Jeremias ir num local onde tinha um homem trabalhando com barro. Irmãos, a Bíblia vai dizer que nós somos barro
vasos na mão do oleiro. Quem é o oleiro? Jesus Cristo. Nós somos o barro, nós viemos do pó, nós voltaremos para o pó, mas nós precisamos entender, ainda sendo pó, voltaremos para o pó, há um espírito dentro de nós, há uma alma dentro de nós, e é esse espírito que o Senhor quer de cada um de nós, é o nosso espírito, para que um corpo glorificado possa morar com Ele na eternidade. E aí ele leva Jeremias para aquele lugar, para que Jeremias pudesse viver aquela experiência, para que ele pudesse entender o que Deus estava falando com ele, o que Deus estava mostrando a ele. Naquele lugar ele fala: desce, que lá falarei contigo. Irmãos, quando o Senhor fala descer, é nós nos desprendermos de tudo aquilo que a gente sabe que é orgulho, que é vaidade, que é prepotência. Tudo aquilo que a gente acha que a gente não precisa aprender mais nada, ouvir mais nada. Mas quando esse evangelho ele começa a entrar na vida da gente, a gente começa a entender que a gente não sabia nada. A gente não entendia nada. A gente era levado pelas emoções, nós éramos levados pelo prazer da nossa carne. E Jeremias vai viver essa experiência. Um homem, um oleiro trabalhando com barro, fazendo um vaso. E tem um momento que esse vaso ele se desfaz. Ele se desfaz na mão do oleiro. E o Senhor faz essa pergunta para Jeremias: Jeremias, não posso eu fazer na sua vida, na vida do povo de Israel, como esse oleiro fez? Desfazer esse vaso para fazer um vaso novo? Deixar com que esse vaso se desmanche para que eu faça um novo, para que o meu nome seja glorificado? E assim Deus tem feito com cada um de nós, irmãos. E quando a gente começa a se perguntar, para que Ele quer fazer um vaso novo? Por que precisamos ser um vaso novo? Por que precisamos de um olheiro? Porque o Senhor conhece a nossa natureza humana. E Ele vai dizer na palavra dele que sem santificação ninguém vai ver a esse Senhor, ninguém verá a esse Senhor se não se santificar, se não tiver um arrependimento, se não tiver uma mudança. E Ele quer fazer um vaso novo para que a gente entenda, irmãos, nós somos criatura na mão do Criador. Ele é o Criador e nós somos criatura. Ele quer fazer um vaso novo para que a gente entenda, para que a gente compreenda a criação dele. E o interessante é que nessa manhã, quando o Senhor estava ministrando a respeito dessa palavra, eu lembro de uma experiência que eu vivi um tempo atrás. Eu estava caminhando na praia de Copacabana. Eu estava vivendo um momento muito difícil. Eu estava ali sozinha, caminhando pela areia e orando, conversando com Deus, questionando algumas coisas, colocando algumas situações diante dele. E teve um momento que ele falou assim: filha, para. Aí eu parei. Irmão, parece coisa de doido, porque só consegue ouvir a voz de Deus quem tem relacionamento e intimidade com Ele, quem está próximo dele. Eu parei. Ele falou: filha, agora você se olha. E aí eu parei e fiquei me olhando de cima e embaixo. E ele falou: você está vendo a perfeição que eu te fiz? Você está vendo a perfeição dessa natureza? Que aí eu olhei. Aí o mar estava calmo. E eu comecei a olhar e eu comecei a chorar. Ele falou: filha, eu fiz tudo perfeito, mas são vocês que destroem a minha perfeição. Eu fiz vocês de uma maneira tão perfeita para louvor e adoração, mas quem é que se destrói? São vocês, com escolhas que vocês fazem para a vida de vocês. Quando vocês entram na direção do alcoolismo, quando vocês entram na direção da prostituição, quando vocês entram numa direção que vai destruir vocês, uma perfeição que eu fiz, a natureza eu preparei, eu fiz para que vocês pudessem usufruir. E quem é que destrói? E aí eu entendi aquilo que Deus estava falando ao meu coração. E foi uma experiência linda. Porque muitas das vezes, irmãos, as escolhas somos nós que fazemos. Hoje vos proponho, disse Josué, no final da trajetória dele, hoje vos proponho bem
e o mal, a bênção e a maldição. E ele diz: escolham a bênção, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha. E hoje eu entendo que como eu sou um vaso na mão desse olheiro, quando ele olhar para mim e ele vê que tem alguma coisa que está imperfeito, que não está glorificando o nome dele, ele vai desfazer e vai fazer um vaso novo. E esse desfazer muitas das vezes dói. Abrir mão, renunciar dói. Porque na maioria das vezes nós achamos: eu vou parar de fazer isso, eu vou sentir falta, eu vou parar de fazer isso, eu vou ser taxado, eu vou parar de fazer isso e vão me condenar. Não, irmãos, o interessante, o mais lindo é que o Senhor vai nos libertando e a gente vai vendo que essa obra é boa. É uma obra perfeita. É uma obra agradável, porque a vontade dele ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E quem está dentro dessa obra, a cada dia se alegra, porque entende que já não é mais escravo da carne. Nós temos um Espírito que habita em nós, que tem nos conduzido. E aí a gente consegue entender aquilo que o Senhor estava falando para Jeremias. Porque Jeremias ele tinha que levar a palavra de conserto para aquele povo de Israel. E o Senhor tinha que falar: Jeremias, não temas, você tem que entregar aquilo que eu estou mandando você entregar. Porque eu amo esse povo, eu tenho um propósito com esse povo. E tem que ser dito, tem que ser falado de arrependimento, tem que ser falado de renúncia. E muitas das vezes Jeremias, ele foi preso, ele esteve no calabouço, ele foi colocado num poço, ele apanhou no rosto, e tudo isso pelo Evangelho. E muitas das vezes nós não entendemos. Quando nós nos prontificamos em servir a esse Senhor, a anunciar esse Evangelho, quando começa a vir as lutas, quando começa a vir as perseguições, quando começam a vir as condenações, agora está crente, agora está chata, agora está religioso, agora... Irmãos, não é nada disso. E graças a Deus, Deus vai trabalhando na vida da gente, que a gente está tão bem, que nada disso nos incomoda. A gente só pensa assim: se eles soubessem, se eles conhecessem aquele que eu conheci, eles não estariam falando, porque um dia nós falamos assim também. Quem é que nunca falou: esse povo chato, esse povo que só quer orar, que só quer ficar dentro da igreja, esse povo que fala: ai, tudo tem que orar, mas tudo tem que orar e não tem. Tem que orar, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não queremos errar mais. Sabe por quê? Porque hoje nós temos um Senhor que Ele dirige a nossa vida, Ele conduz a nossa vida e Ele quer fazer parte da nossa vida. Nós temos que orar, porque se Ele disser que é não, a gente não vai ficar revoltado. Eu acredito que todos nós já passamos da fase de sermos meninos. A gente vai entender, se é não, é porque não é da vontade dele, não vai ser bom para a minha vida. Ainda que eu queira, ainda que eu ache. Até porque a gente não entende nada da gente mesmo. A gente nem se conhece. E aí a gente tem um Deus que nos conhece de dentro para fora. Conhece o nosso interior. Então Ele sabe o que é bom para nossas vidas. E Ele sabe aquilo também que não vai edificar. Ele sabe aquilo que vai trazer problemas para as nossas vidas. Então a gente começa a entender que como criatura, na mão do Criador, Ele vai estar fazendo uma obra na nossa vida. Mas para essa obra ser feita, a gente tem que descer para querer ouvi-lo. Porque não adianta a gente achar que pelo fato da gente saber tudo, a gente não precisa aprender mais nada. E o Evangelho, ele não é tão fácil para se compreender. Porque no natural nós não compreendemos. É por isso que muitas das vezes, quando a gente não conhece, a gente acha que é um povo chato. Tem gente também que não é conveniente também, irmãos. Porque também, eu sempre digo, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá equilíbrio. Eu lembro, irmão, já orei dentro de avião, já orei no aeroporto, já orei em vários lugares. Sabe? Por quê? Porque você tem que ter o equilíbrio. Porque quando você tem o equilíbrio, aonde você precisar abençoar alguém, levantar uma voz de oração, você vai levantar. Em consultórios, então, quantas vezes? Lojas, quantas vezes? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar um equilíbrio, para que a gente não escandalize também.
para que a gente faça uma oração para abençoar, para que o nome do Senhor seja glorificado. E tem pessoas, às vezes, que não têm ainda esse equilíbrio, tem pessoas que, às vezes, nem querem, porque, às vezes, não querem aprender aquilo que é correto ou aquilo que é certo. Quer achar que, de repente, ao invés de atrair, vai afastar, porque tem pessoas que não têm esse entendimento, não têm esse conhecimento. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazendo um equilíbrio para a vida da gente, para que a todo momento, se for preciso, você se colocar ali como servo de Deus, para fazer a vontade do Senhor naquele momento. Eu lembro que uma vez eu estava vindo de Goiânia, e eu conheci uma pessoa dentro do avião, eu com uma amiga minha, e ela falou, pastora, a gente está vindo de Goiânia. E a menina ficou doida, querendo, ela estava saindo de um relacionamento. Eu quero que você me ore. Ela estava indo para Manaus, para um congresso. E a gente fez escala ali em São Paulo, aquele aeroporto enorme. Estava em obra, uma confusão naquele lugar. E a gente caçando um lugar para mim poder orar por aquela moça. E foi algo tão tremendo, irmão, tão tremendo, porque depois ela entrou em contato comigo, ela falou, pastor, aquela oração mudou a minha vida. Eu tenho contato com ela até hoje, estava com a vida destruída, a vida sentimental, tinha terminado um noivado, e com 6 meses ela falou, pastora, tudo que Deus falou se cumpriu. Hoje ela tem uma família linda, ela tem 2 filhos, ela até falou, pastora, eu estou preparando para você vir aqui para a igreja, para você pregar. Uma bênção, irmãos. Uma bênção. E o Senhor tem trabalhado em nós para que possamos ser instrumento nas mãos dele. E era isso que Deus estava falando com Jeremias. Eu quero falar contigo da mesma maneira que esse oleiro está trabalhando nesse vaso, eu vou trabalhar na vida do meu povo, o povo de Israel. Não viemos da linhagem de Israel, mas somos gentios, fomos enxertados. Tomamos posse daquilo que o povo rejeitou, nós tomamos posse. E hoje nós temos acesso a esse Senhor. E a gente precisa entender que de tempo em tempo esse olheiro, ele vai desmontar o vaso e vai fazer vaso novo. Toda vez que a gente estiver indo para uma direção, toda vez que a gente estiver com condutas, com comportamento, porque essa carne ela não se converte. E o que mortifica essa carne é o Espírito Santo de Deus, é a leitura da palavra, é oração, é jejum para mortificar essa carne que não se converte. E o Senhor estava trazendo esperança para Jeremias, porque Jeremias precisava pregar para aquele povo, um povo de dura cerviz, um povo que já tinha visto milagres, um povo que viu o mar se abrir, um povo que viu as pragas no Egito, porque ainda que fosse uma geração nova, era uma geração que tinha pessoas que testemunhavam aquilo que eles viveram desde o momento que eles estavam dentro do Egito. A saída deles no Egito, mas de tempo em tempo aquele povo se afastava do Senhor. Irmão, nós precisamos entender, nos afastarmos do Senhor é sermos presa fácil. Presa fácil nos afastarmos do Senhor. Enquanto nós estamos nesse abrigo, nós estamos bem cuidados. Nós vimos na sexta-feira retrasada um rapaz que chegou aqui. Aquela senhora que todo mundo conhece, a missionária Ana, a revelação que Deus trouxe, a armadilha que estava sendo armada para tragar um jovem a ser confundido com uma pessoa que não era. E quantas pessoas têm partido inocentemente, irmãos? Ser um vaso novo é entender que o bem existe, mas o mal também existe. Ser um vaso novo é entender que tem céu, mas também tem inferno. O inferno é aqui. Antes fosse, mas ainda tem gente achando que é aqui. Antes fosse, porque se fosse só isso aqui, estava bom. Isso é mentira do inimigo. Tem um lugar que o Senhor já preparou para estarmos com Ele, mas tem também um lugar de tormenta, de dores. Eu fico pensando que a oportunidade que Deus tem me dado, eu quero ir para o céu, irmãos. Eu quero morar com o meu Senhor. Eu quero me assentar, como a Bíblia diz, e ver Ele ministrando uma ceia, como a palavra vai dizer. Eu quero estar próxima dEle. E para mim estar próxima dEle, eu preciso ter certeza que ainda que o Senhor nos use, que ainda que somos instrumento na mão dEle, eu continuo sendo vaso, irmãos.
na mão desse oleiro. Porque sem ele, como ele diz na palavra lá em João, sem mim nada podeis fazer. Ah, mas a minha vida está fluindo, eu não preciso desse Senhor. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar. Todo ser humano vai precisar, irmãos. Todo ser humano vai chegar uma hora que vai precisar. Então o Senhor quer nos fazer um vaso novo a cada dia. Quando nós entendemos que tem áreas na nossa vida, que tem atitudes, que tem comportamento que já não condiz mais, que já não cabe mais na minha vida, que já não pode fazer mais parte da minha vida, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. E somos nós que precisamos nos policiar, somos nós que precisamos entender o que vai edificar a minha vida. Se eu for por esse caminho, vai edificar em quê? Se eu tomar uma atitude dessa, vai edificar a quem? Não, hoje eu digo que hoje nós somos pessoas responsáveis. Porque as pessoas que são responsáveis, quando encontram esse evangelho, pensa primeiro. Não vai pela emoção. Não deixa a carne prevalecer. Porque a carne, ela tem que estar sendo mortificada pelo Espírito. A gente clama, a gente pede misericórdia, a gente pede para o Senhor nos ajudar. Senhor, eu não quero errar mais, eu não quero ir mais por esse caminho, eu não quero trazer dores para a minha vida, e eu não quero também trazer dores para aqueles que me amam, para aqueles que estão à minha volta. E é por isso que o Senhor falava para Jeremias, aquele povo que eu amo, que eu escolhi. Porque hoje a gente pensa, para mim não, que já tem muitos anos que eu estou nessa caminhada. Mas a gente que está chegando, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, um domingo desse, trabalhei a semana toda, cansada, podia estar na minha cama. Mas hoje é dia do nosso Senhor. Aí a gente levanta, aí a gente se alegra. Isso não quer dizer que a gente não tenha problema não, irmãos. Mas graças a Deus, isso faz com que a gente entenda que esse paizinho querido que nós temos, que é importante na vida da gente, que faz com que mesmo que a gente esteja cansado, que mesmo com que a gente esteja vivendo momentos difíceis, adversidades difíceis, faz com que a gente se levante e fale, eu vou para a casa do meu pai, eu vou adorar ele, eu vou colocar minhas necessidades diante dele, eu vou mostrar para ele que eu o amo, porque eu tenho certeza, hoje eu não tenho dúvida o quanto ele me ama. Eu não tenho dúvida do quanto ele me ama, eu não tenho dúvida, irmãos. Eu sempre digo, eu sou suspeita de falar desse Senhor com tudo que eu já vivi, com tudo que eu já ouvi, com todo tipo de adversidade. E que no momento, muitas das vezes eu não entendia. Mas a cada dia depois eu ia entendendo que o Senhor ia me preparando para que eu pudesse ser instrumento na mão dele para que vidas pudessem ser alcançadas, para que vidas pudessem ouvir o meu testemunho, para que vidas pudessem conhecer a esse Senhor. O Senhor quer fazer de nós um vaso novo, irmãos. A gente não quer ser um vaso mais rachado. A gente não quer ser mais rotulado. Ah, aquele homem, aquela mulher, aquela prostituta, aquele beberrão, aquele adúltero, Não! Nós queremos agora, irmãos, através dessa palavra, que as pessoas nos olhem e reconheçam que tem um Deus que entrou na nossa vida, que nos alcançou e que nos transformou. Foi aquilo que o presbítero falou. Os improváveis, que ninguém dava mais nada, que ninguém acreditava, que ninguém queria nem mais ouvir, porque chega uma hora que parece que a gente está leproso, irmãos. Chega uma hora de tanta besteira que a gente faz, que aí vem as consequências também. Quem é que vai dar crédito a uma pessoa que sempre viveu na mentira? Quem é que vai dar crédito? Eu costumo dizer que tem mães, às vezes, que não suporta, às vezes, quando tem um filho que é viciado, e não é porque não ama mais, é porque não tem mais força, não tem mais estratégia de lidar com aquela situação. Porque a gente sabe que tem alguns filhos, às vezes, que vai por esse caminho, que rouba tudo dentro de casa, que tira tudo da mãe. E como é que a gente passa por uma situação dessa? Como é que a gente suporta vendo um filho se destruindo, indo para um caminho que a gente sabe
caminho, se a gente não tiver esse Senhor, se a gente não tiver ouvido o Senhor falar, aquele lá que você tem orado, eu estou cuidando. E eu vou alcançar. E a gente tem visto Deus fazendo isso, irmãos. Deus pode, Deus faz. Mas se você não tiver alicerçada na videira, enxertada na rocha, você não aguenta. Porque é uma dor. Porque chega uma hora, o que a gente vai fazer? A gente está vendo que está indo para um caminho de morte, que está indo para um abismo. Como que a gente faz? E eu costumo dizer, tem filhos que para você entrar no inferno, para resgatar, você vai ter que tomar uma posição com Deus. Não adianta você cheio de brecha, cheio de ilegalidade, se você entrar lá no inferno, tu vai ficar. Agora, se você começar a tomar uma posição com Deus, se você começar a buscar a esse Senhor, deixar o Senhor trabalhar da maneira que Ele quer, não segundo a tua vontade nem o teu querer, vai chegar um momento que Ele vai falar, vai lá, entra lá que eu garanto, e tira ele de lá. Eu já vi isso, irmãos, eu já vivi isso na minha casa, e não foi com o filho não, foi com o irmão, e o Senhor falou, por amor à sua fidelidade, eu vou fazer uma obra. Minha mãe doente, eu era a única crente naquele momento. Era eu que buscava. E dentro daquela história toda, o Senhor estava me preparando para coisas grandes. Irmãos, o momento que você está vivendo, eu não sei. Mas creia que são momentos de preparo de Deus para que amanhã o Senhor te lance em lugares, te leve a lugares ou coloque pessoas próximas de você para que você testemunhe o que você já viveu. Para que essas pessoas entendam que existe um Deus que pode todas as coisas. Existe um Deus, irmãos, que Ele disse que não é por vista, porque tem situações na vida da gente que hoje, se olharmos com um olhar natural, você vai continuar achando que não tem jeito. Mas começa a olhar para essa situação já transformada. Começa a profetizar, esse filho vai ser liberto. Vai ser liberto porque eu tenho pedido, porque eu tenho orado e porque eu sei que Deus pode libertar. Esse filho que foi embora vai ser igual o filho pródigo. Quando chegar a escassez, ele vai lembrar da casa do pai. Ele vai lembrar. Olha onde eu cheguei, eu estou comendo comida de porcos na casa do meu pai. Os funcionários eram bem tratados, eu vou voltar. E é lindo a atitude daquele jovem, porque ele não só verbaliza que vai voltar, mas ele tem a atitude de voltar. E ele falou, eu vou chegar lá, eu vou falar para o meu pai, eu não sou mais digno, eu pequei, mas eu quero ser tratado como um funcionário. Ele volta, ele reconhece que na casa do pai, irmãos, aqui é o melhor lugar para estarmos. Aqui tem alimento, nós não somos perfeitos, não tem ninguém aqui perfeito, não tem ninguém aqui melhor, somos todos iguais perante a Ele. Claro que sobre mim tem uma responsabilidade maior, mas somos todos iguais. E nem isso quer dizer que eu tenha que me colocar me achando que eu sou melhor do que vocês, não. Eu me coloco em igualdade a cada um de vocês, porque tem um Pai Celestial. Tem um Deus que é soberano, que é poderoso acima de nós. E nós estamos aqui num lugar onde tem alimento, irmãos. Onde tem refrigério. Quantas das vezes a gente não chega aqui, irmãos, achando que é o fim. Não tem jeito, não tem solução, porque é isso que o adversário da nossa alma sugestiona. Vocês acham que vocês vão conseguir? Vocês acham que isso vai acontecer? Mas aí hoje a gente cheia do Espírito Santo de Deus, com autoridade, a gente começa, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, porque Ele é fiel à palavra dEle, Ele não brinca, Ele não tem necessidade de mentir, Ele não precisa de cada um de nós. Porque se eu não quiser estar aqui, vai ter um povo, sempre vai ter alguém, se não tiver povo, tem os anjos louvando e adorando. Mas Ele não precisa de nós, então Ele não precisa falar nada. Eu vou falar alguma coisa para os meus filhos ficarem. Não, irmão, Deus não trabalha e nem precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. E quando a gente entende isso, faz uma mudança dentro de nós. Quando nós começamos a entender as maravilhas, a criação dele, da maneira que ele nos criou, irmãos. Quando a gente começa a entender, não, eu não vou mais por esse caminho, que é um caminho de morte, é um caminho de sofrimento, é um caminho de destruição. Se o Senhor está falando, eu tenho vida e vida em abundância, eu tenho vida com paz, eu tenho vida com alegria, e essa vida que Ele proporciona
nós não nos isenta de vivermos dificuldade, não nos isentam de vir perseguições, não nos isentam de sermos caluniados. Vai fazer parte, mas essa presença, irmãos, essa presença que nos constrange. É essa presença, irmãos. E eu digo, quem tem essa presença, quem teve um encontro, não abre mais mão. Eu me aborreci. Porque o pastor não fez aquilo que eu queria. Não, quem tem essa presença não abre mão. Não abre, porque é algo sobrenatural. Você ter essa presença é algo sobrenatural. Você começar a sentir algo que te queima. Irmãos, tem momento que a sensação que eu tenho que até os meus órgãos louvam a esse Senhor. Sabe, aquele momento que você chora e que às vezes as pessoas acham assim, tá com problema, tá preocupado. Não, a gente chora de alegria, a gente chora de presença de Deus, a gente chora porque a gente reconhece que nós somos vase, que Ele é o oleiro, que nós somos criatura e Ele é o Criador. É algo tão glorioso, é algo tão sobrenatural, que aqueles que estão na naturalidade, eles não vão entender. Eles vão olhar, vão nos ter como loucos. Mas muitas das vezes, irmãos, eu lembro quando eu cheguei a primeira vez na casa do Senhor, eu já tinha uma sensibilidade no catolicismo, já era muito aflorado. E quando eu cheguei, que eu comecei com os louvores, porque na época a palavra eu não entendia nada. Se perguntar as palavras que eram pregadas, mas na hora daquele louvor, a sensação que eu tinha, que eu estava debaixo de uma ducha, me banhando. E era choro, era choro, era choro. Isso é Deus limpando, irmãos. É a presença do Espírito Santo nos limpando, tirando tudo aquilo que são feridas, que são mágoas, que são ressentimentos. Porque se a gente pensar, tem tantas coisas que a gente carrega da nossa infância até a nossa vida de adulto, que precisa ser sarado. São feridas que ainda sangram, que Deus quer estancar, que Deus quer botar, porque Ele diz que Ele faz as chagas, mas Ele também sara as chagas. Então são áreas que só o Espírito Santo de Deus pode entrar e começar a sanar aquele ferimento que ainda está aberto, ferimentos de 20, 30 anos que continuam abertos, que continuam sangrando, que continuam fazendo com que a gente não tenha experiência, nem intimidade, nem relacionamento com Deus. E a gente começa a ver Ele tocando nessas áreas. E a gente vai vendo Ele nos limpando. E a sensação que eu tinha, que eu estava debaixo de uma ducha bem forte. Ele ia me lavando. Mas era choro, irmã, era choro. E eu queria ficar ali chorando, eu queria ficar ali. Eu sabia que o Senhor estava me limpando, eu sabia que o Senhor estava trabalhando, eu sabia que o Senhor estava me curando, eu sabia que o Senhor estava me sarando. E foi tudo muito rápido na minha vida. Foi tudo muito rápido e foi um tratamento meio que de choque, porque foi dentro de muitas adversidades. Adversidade para que eu pudesse entender, eu não estou mais só, tem um Deus. Mas você vai continuar, eu vou continuar assim, eu vou continuar confiando. Deus já disse que vai fazer e Ele vai fazer. E eu digo, irmãos, tudo que Deus tem prometido tem se cumprido. Tudo que Deus falou que iria fazer, Ele tem feito. Então é por isso que o Senhor quer fazer de nós um vaso novo. O Senhor quer fazer de nós um vaso novo, para cada um de nós, para nós mesmos. Porque muitas das vezes nós nem precisamos dos inimigos de fora. Nós somos os nossos inimigos. Porque quando a gente segue uma direção que a gente sabe que é para a morte, que é para a dor, que é para sofrimento, nós somos os nossos inimigos, irmãos. Que não tem controle, que não tem domínio. Porque nós não conseguimos nos controlarmos. Mas aí quando esse Espírito Santo, é por isso que ele diz, eis que eu bato. Se abrir, eu entro e faço morar. Ele bate, o adversário arromba, faz o estrago, faz a gente fazer coisas que tem, às vezes a gente escuta assim, tem situações, tem testemunhos que a gente não quer lembrar mais, irmãos, que a gente tem vergonha. Tem algumas coisas que a gente tem que ter vergonha, que a gente fica assim, gente, como que eu segui por um caminho desse? Porque não tem Jesus, irmão. Porque quando esse Jesus de fato e de verdade ele entra, aí a gente já não faz mais.
a gente já não sente vontade, a gente já não sente mais prazer, a gente se envergonha até das coisas que a gente fez. E graças a Deus, irmãos, que esse amor, ele é tão puro, tão genuíno, que o que mais me alegra é que às vezes a gente vem pela primeira vez, a gente vem para a casa do Senhor e o Senhor não fala assim, os obreiros que estão de serviço, ó, tu fica lá atrás porque você está sujo, você pecou. Não, irmãos. Ele prepara um lugar para você se sentar no meio dos santos. Ele olha com um olhar de misericórdia. Por isso que muitas das vezes a gente vem, o Senhor prepara uma palavra que fala, quem falou da minha vida para esse pastor, para essa pastora? Às vezes a gente vai orar alguém, aí depois a pessoa fala assim, você falou alguma coisa para a pastora? Irmãos, o nosso Deus, ele é vivo. Aleluia. O nosso Deus, ele não foi feito por mão de homens. A Bíblia vai dizer que ele ouve, que ele vê e que ele sabe. É esse Senhor que hoje nós louvamos aqui nessa manhã. Queira ser um vaso novo, irmãos. Não tenha medo dele desfazer o vaso e fazer algo novo. É novo para o nome dele ser glorificado. É novo para você ter paz. É novo para você ter alegria. É novo para você viver um novo momento. É novo para você começar a testemunhar. É novo para que você possa glorificar o nome do Senhor. É novo para que as pessoas chorem e falem, meu Deus, só Deus mesmo poderia fazer. Porque é só Deus, irmãos. Só Deus poderia fazer essa obra que tem feito na vida da gente, ninguém mais. Uma obra de transformação, uma obra de mudança, uma obra de renúncia, uma obra a qual nós vamos vendo o crescimento, a maturidade. E é o que eu digo hoje, tudo aquilo que eu vou fazer eu tenho que pensar primeiro. Eu não sou mais irresponsável, eu tenho uma família. Eu não tenho mais pai vivo nem mãe viva, mas eu tenho uns irmãos, eu tenho irmãs, eu tenho sobrinhos, eu tenho filhos, eu tenho um marido. Eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho uma igreja. Tem vidas que eu tenho cuidado. Então eu preciso pensar, eu preciso orar, eu preciso me colocar diante de Deus. Eu preciso a cada dia desejar ser um vaso novo para continuar sendo instrumento. O mundo, a Bíblia diz que jaz do maligno. A gente vai daqui para pior. Mas a promessa dele é que a igreja dele, ele vai continuar guardando. Isso é bênção. É bênção. Ele diz que o inferno não vai prevalecer contra a igreja. E a igreja dele, ele vai continuar cuidando. É ele que tem cuidado de nós, irmãos. Imagine se não tivesse mais a igreja. Imagine se já não tivesse mais os loucos. Imagine se não tivesse mais os remanescentes daqueles homens e mulheres que estão em oração pela nação, que estão em oração pelos enfermos, pelos encarcerados, que estão em oração por Israel, por esses países que sofrem perseguição religiosa. Até porque a gente está indo por esse caminho também. Porque agora na pregação tem coisas que a gente já não pode estar mais falando, porque é processo para cá e processo para lá. Então a gente precisa ter cuidado. Porque a Bíblia diz que eu não posso fazer nada que vá escandalizar o meu irmão. Por amor à obra, por amor a esse Senhor, eu não posso mais ir por caminhos que vai trazer escândalo para o meu irmão. Porque aí eu vou estar sendo preda de tropeço na vida do meu irmão. Irmão, nós não somos perfeitos e nunca seremos. Só tem um que é perfeito, que é santo, santo, santo. Mas a gente pode melhorar. É só querer. É escolha. E ele mostrando a Jeremias, e ele levou Jeremias naquele local para que Jeremias pudesse ver e vivenciasse aquela experiência, falando assim, Jeremias, aquieta o teu coração. A obra que eu tenho com esse povo que eu escolhi, eu vou fazer. Então, o que o Senhor está falando nessa manhã? Aquieta o teu coração a respeito da tua família, a respeito dos teus filhos, a respeito da tua casa, porque essa obra, ele faz. Como ele fez um vaso que desfez e fez um vaso novo, ele vai fazer na vida da nossa família, na vida dos meus irmãos, do meu sobrinho, na vida de quem quer, que precisa ser feito. Então se aquiete, porque ele estava falando, Jeremias, só pregue, só faça a minha vontade, porque aquilo que cabe a mim, eu vou fazer. Porque alcançar, só tem um que liberta, irmãos. É através do Espírito Santo de Deus, é esse Senhor. A gente prega, a gente ministra, a gente aconselha, mas só tem um que faz essa obra de redenção maravilhosa,
Porque quando a gente aceita esse Jesus, que é o Espírito Santo de Deus nos cela, ele começa a habitar em nós, e aí ele vai nos convencendo. Para que tu vai por esse caminho? Tem lugares, eu lembro que quando eu estava no meu começo, eu fui pro terreirão do samba ali na Presidente Vargas. E chegando lá, a gente fica um peixe fora d'água, porque você chega e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Já não é um ambiente mais. Não precisa ninguém falar se ainda está indo para lá, não. O Espírito Santo. Eu falei, eu vou embora, larguei todo mundo lá. Falei, nunca mais fui, porque o Espírito falou, já não é mais seu lugar, já não condiz com você, já não é para você estar aqui. A gente fica constrangida com esse Espírito. A gente faz o quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu fui embora e não voltei nunca mais. E glória a Deus por essa obra. Deixa Deus fazer de ti um vaso novo. Deus sabe o que precisa ser sarado, Deus sabe o que precisa ser libertado. Aquete o teu coração, porque nessa manhã o Senhor está falando, como eu fiz com esse vaso, Jeremias, eu vou fazer com essa nação de Israel. E eu creio que como o Senhor fez com aquele vaso, vai fazer com a nossa casa, vai fazer com a nossa família. A única coisa que nós precisamos fazer é obedecer essa palavra e testemunhar, porque também não adianta nada a gente estar de qualquer maneira. Não adianta nada a gente não testemunhar essa obra de redenção na vida da gente. Porque se o Senhor, se Ele entrou, se abrimos, se Ele está fazendo morada, tem que haver mudança. Tem que haver sinais de mudança. A gente sabe que tem algumas áreas na vida da gente que serão mais longas, virão vários invernos, mas você vai se prontificar, Senhor, eu quero essa obra na minha vida, eu não quero mais ser essa pessoa, vai ser concluída. Mas tem algumas áreas que é de imediato, irmãos. É arrancada, é tirada, a gente não sente falta. O interessante é que às vezes a gente olha para algumas situações, você pensa assim, meu Deus, um dia eu estava ali e hoje é como se eu nunca tivesse tido. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Eu creio que essa obra de redenção não é só para a gente. Tem muitas vidas lá fora, irmãos. Tem muitas pessoas precisando de um abraço. Precisando ouvir, Jesus te ama. Porque às vezes é só um Jesus te ama, a pessoa vem para a presença de Deus. Porque acusar, a gente já tem um acusador da nossa alma, que veio para matar, roubar e destruir. Porque o interessante, ele nos pega, nos faz a gente agir segundo a nossa carne, a nossa vontade, o nosso querer, e chega depois, ele pula fora e a gente é que vai sofrer as consequências. Mas hoje, no nome de Jesus, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, somos responsáveis porque o Senhor entrou na vida da gente, Ele tem feito essa obra, e toda vez que Ele nos observar, que a todo tempo Ele nos observa, se estivermos indo para uma direção de queda, Ele vai desfazer o vaso, vai fazer o novo. E muitas das vezes, como é que desfaz? Vem uma enfermidade, vem um desemprego, vem uma luta com o filho. São tantas coisas, irmãos. Deus tem várias maneiras de trabalhar. Eu falei aqui na semana passada do casal que chegou de São Paulo e que veio aqui todo destroçado, que entendeu que ele tinha sido convidado para vir para um churrasco. E ele falou, pastora, foi o melhor churrasco. Porque quando ele chegou aqui não era churrasco, não tinha batuque, mas tinha louvor, tinha adoração, tinha oração. Quando eu fui orar por aquele homem, ele chorou muito. E hoje ele está vivendo um novo tempo. E ele falou, eu entendi um convite para um churrasco sexta-feira no hotel. Quando ele entrou, que ele chegou aqui, ele falou, fulana, mas não era um churrasco? Ele falou, que churrasco, menino? Falei que era um culto. Ele falou, pastora, irmãos, Deus tem várias maneiras para alcançar, irmãos. E hoje ele conheceu um Senhor. Então que nessa manhã, Jeremias entendeu. Entenda que aquilo que cabe a você, faça. Agora o que cabe a Deus, é Deus que vai fazer. É Deus que convence, é Deus que liberta, é Deus que transforma. E o Senhor estava dando força para Jeremias, motivando a Jeremias, porque Jeremias tinha sido chamado. O Senhor falou, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu tenho uma obra contigo. E tem momentos que o Senhor precisa fazer com que a gente escute e desça para que Ele fale assim, ó, essa obra é minha. Você está sendo instrumento, mas a obra é minha.
é o meu nome que vai ser glorificado. Não é o seu nome. A honra não é para você, a honra é para mim. Aquieta o teu coração, porque da mesma maneira que esse olheiro está trabalhando nesse vaso, que o vaso foi desfeito e que está fazendo um vaso novo, assim eu vou fazer com aqueles que eu colocar na tua vida. Aqueles que eu te apresentar, aqueles que serão atraídos até você. Da mesma maneira que eu faço com esse vaso, eu vou fazer com o meu povo. E nós somos povo de Deus. Nós somos os Israéis do Senhor da época. Nós fomos enxertados na videira. Nós temos um Deus de amor, irmãos, que não nos condena. Mas Ele é justo. Mas Ele não nos condena. A primeira palavra que Ele quer nos apresentar é amor. E às vezes a gente sabe que a gente está todo sujo, que a gente está todo errado, e Ele fala, eu te amo. E não quebra qualquer um. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que a palavra branda, ela suscita o furor. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Presença de Deus nessa manhã. Vamos nos assentar à mesa do Senhor. Aleluia. Tu és santo. Tu és poderoso. Irmãos, vou falar a respeito do batismo. O batismo não vai ser mais agora dia 7. Eu já coloquei para o dia 12 de outubro.